Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você, que se encontra em Êxodo capítulo de número 19. Êxodo 19 e o versículo de número 6. Êxodo 19 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos meditar nessa passagem que nos diz assim, irmãos. Quem não encontrou, está ali no Data Show. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha só o que está escrito lá, irmãos, presta atenção. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém. Glória a Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Só quero pedir ao Espírito Santo me conduzir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me conceda sabedoria, graça, inteligência para transmitir esta palavra. Fala conosco, que a tua igreja seja edificada. Usa-me, Pai. Eu me coloco à total disposição do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos, esse texto que nós lemos, essa passagem, nos fala sobre o momento que o Senhor estava dando direções a Moisés, homem de Deus, servo de Deus. Quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo de número 12, você vê Deus levantando Abrão, e depois muda o seu nome para Abraão, e de Abraão Deus faz uma grande nação. O nome Abraão já diz pai de multidões, pai de nações, e nós conhecemos a passagem bíblica, nós conhecemos o livro, nós vemos que depois vem ali os seus filhos, as 12 tribos de Israel, nós vemos José sendo escravizado no Egito, nós também vemos José sendo levantado como governador de todo o Egito. Logo depois, com a sua morte, a palavra do Senhor diz que foi levantado um novo faraó lá no Egito, que não conhecia os hebreus e nem o que fez José. Começou a escravizar o povo de Deus no Egito, mas o Senhor se recordou da promessa que havia feito para Abraão. O Senhor levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo, que estava ali escravizado no Egito. A palavra de Deus diz que veio as pragas, eles atravessaram logo após o Mar Vermelho, eles chegaram no deserto. Milhões de pessoas, milhões de hebreus agora se encontravam no deserto, rumo à terra prometida, rumo àquilo que o Senhor havia prometido. E o Senhor sempre desejou habitar no meio do seu povo. É o desejo de Deus habitar no meio do povo. Hoje nós louvamos a Deus porque Ele habita dentro de nós, aleluia. A palavra de Deus diz que quando cremos, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. E quando o povo estava ali no deserto, quando o povo estava lá no pé do Monte Sinai, a palavra do Senhor diz que Moisés sobe lá no seu cume e começa a receber direções de Deus. E uma dessas direções, juntamente ali com os mandamentos, as leis, é a construção de um tabernáculo, porque Deus desejava habitar no meio do povo, desejava comungar e ter comunhão e relacionamento com o povo, com os hebreus, com os israelitas. E a palavra do Senhor diz que Moisés recebe as instruções,
recebe o comando de Deus para levantar esse tabernáculo. O que era o tabernáculo, pastor? Quando você começa a estudar Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vê que fala muito sobre o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, era uma tenda, podemos dizer uma tenda que foi levantada em um átrio. Você vai ver muitas vezes falar sobre átrio. O que era o átrio? O átrio, ele era um pátio, era como que um terreno cercado. Isso era o átrio. E ali dentro desse espaço, desse átrio, foi levantado o tabernáculo, essa tenda. E esse tabernáculo, ele era dividido em 2 ambientes: o lugar santo do lugar santo dos santos. Então, no átrio, irmãos, no átrio, quando o judeu, o hebreu chegava, havia já um portão, havia uma porta bem larga, que já mostrava que todo aquele que desejasse poderia entrar. Assim é Cristo já. Jesus é uma porta que todo aquele que deseja ter um encontro com Deus pode vir, que há espaço, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus nós temos acesso à presença do Pai. Quando a pessoa entrava, quando o hebreu ele atravessava aquela porta e ele se achegava no átrio, ali havia 2 utensílios. Havia o altar do holocausto e havia uma mesa, havia uma bacia de água para a purificação dos sacerdotes. E depois ali no tabernáculo havia o lugar santo do lugar santo dos santos, que era separado por um véu. Então todo o trabalho, irmãos, todo o trabalho que era realizado no átrio e no tabernáculo, era realizado pelos sacerdotes. Eram os sacerdotes que receberam a direção, o comando, a ordem, para fazer toda a obra, todo o trabalho ali no tabernáculo. E havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, somente ele poderia entrar no lugar santo dos santos uma vez ao ano, apresentando sangue, apresentando ali a oferta pelos pecados da nação, pelos seus pecados, pelo pecado do povo de Deus. Então todo o trabalho era realizado pelos sacerdotes. Somente eles poderiam realizar aquela obra. Quando você chegasse, se você fosse um hebreu e trouxesse a sua oferta lá no tabernáculo, essa oferta, quando você chegasse no átrio, era o sacerdote que ia fazer as repartições, o sacerdote que ia colocar nos seus devidos lugares as peças, era tudo uma função dele, era ele que fazia essa tarefa, essa obra. E ali que era assado, ali que aquele animal, aquela oferta ali, ela era consumida pelo fogo, e aquela fumaça subia ao trono de Deus, ao trono de glória do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para este trabalho que era realizado pelos sacerdotes. Ali havia uma bacia com água, porque os sacerdotes, com as suas vestimentas, irmãos, eles se sujavam com a poeira do deserto, então eles se banhavam ali naquela bacia com águas, para poder entrar logo depois ali no lugar santo. E ali no lugar santo, quando você entrava, quem está comigo aqui nessa noite? No átrio havia dois utensílios, o altar do holocausto e a bacia com água para a purificação dos sacerdotes. Dentro do tabernáculo, no lugar santo, havia uma mesa com pães da proposição, havia um candelabro, um menorá. Candelabro, ele era que tinha as luzes, ele tinha 7 hastes, 6 hastes ligadas numa única haste, e ali ficava como que velas acesas para iluminar o lugar santo. E ali também havia um altar com um incenso que representava a oração. Aquele incenso, ele era queimado o dia inteiro, simbolizando a oração do povo de Deus. No lugar santo dos santos havia a arca da aliança.
a Arca da Aliança, que era a representação máxima da presença de Deus entre os homens. Aquela Arca da Aliança, ela tinha dentro dela, ela tinha a vara de Arão que floresceu, ela tinha as tábuas com as leis, com os mandamentos, e um pote de maná de ouro. Ali naquele pote havia um maná, e aquele maná não apodrecia, aquele maná não fedia, porque ele estava guardado dentro da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Aleluia! Então, irmãos, quando o sacerdote ele se banhava, ele entrava lá naquele lugar santo, ele fazia suas tarefas, ele trocava o pão da proposição, ele acendia e não deixava apagar o fogo lá, aquilo vivia sempre iluminado. Ele tinha essas responsabilidades, essas tarefas. Se, por exemplo, lá fora tivesse alguém de uma outra tribo e se atrevesse a entrar lá no átrio, lá no Santo dos Santos, o que acontecia com essa pessoa? Morria fulminado. Essa pessoa morreria diante da presença de Deus. Você vê que é tão sério que os próprios filhos de Arão morreram fulminados porque apresentaram fogo estranho na presença de Deus. O Senhor lhes tirou a vida. Por quê? Por causa do zelo, do compromisso, da santidade. Por causa que somente os sacerdotes poderiam fazer aquilo, e tinha que haver todo um rigor, um zelo, porque ali estava falando da presença de Deus, da santidade de Deus. Então era uma honra para os sacerdotes. Por quê? Porque eles poderiam servir, somente eles poderiam servir. Somente eles poderiam fazer aquela obra. Somente eles poderiam realizar aquela obra. E pegando um gancho nisso, irmãos, a boa notícia para nós é que o altar o lugar santo, no lugar santo onde havia uma mesa com pães da proposição, hoje nós não precisamos mais da mesa com os pães. Por quê? Porque Jesus é o nosso pão. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Hoje nós não precisamos mais de um candelabro, não precisamos mais do menorá para iluminar. Por quê? Porque Jesus é a luz desse mundo, glória a Deus. Nós não precisamos mais daquele altar com incenso, porque de dia e de noite a palavra de Deus diz que o Espírito Santo e Jesus Cristo intercede por nós. Nós temos um representante diante do Pai, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E aquele véu, querido, foi rasgado pela carne de Cristo para dar acesso a mim e a você ao lugar santíssimo. Então temos acesso à presença do Pai pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então o desejo do Senhor, irmãos, o desejo de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes. Você é um sacerdote. Olha só o que está escrito no versículo de número 6 que nós lemos. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6. O texto diz que o desejo de Deus é um reino de, olha lá, um reino de sacerdotes. Não é um reino com sacerdotes. Israel era um reino de sacerdotes, ou Israel era um reino com sacerdotes? Com sacerdotes. Porque nem todos que estavam lá eram sacerdotes, mas o desejo de Deus era um reino de sacerdotes. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, é que você seja um sacerdote. E a palavra do Senhor diz isso para nós. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Olha só o que está escrito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então o desejo do Senhor é que você seja um sacerdote. Você é um sacerdote, amém? Você, mulher, é uma sacerdotisa. Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo 6. Olha o que está escrito em Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então o pastor trouxe aqui essa introdução para que você compreenda que o desejo e o propósito de Deus é que o seu povo fosse um povo de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Não com, mas de. E na nova aliança você é um sacerdote. Agora, irmãos, a pergunta para nós é: nós cremos dessa forma? Nós temos vivido dessa forma? Porque os sacerdotes, irmãos, eles tinham as suas responsabilidades. O sacerdote, ele tinha a sua função, a sua responsabilidade. O sacerdote, ele caminhava pela fé, ele dependia de Deus. Ele tinha que ter e que manter o fogo aceso, era uma responsabilidade do sacerdote. Para que o fogo não se apagasse, o sacerdote deveria estar lá. Então ele tinha funções, ele tinha suas responsabilidades. E é o que eu e você precisamos compreender como sacerdotes de Deus, como sacerdotisas do Senhor, que nós temos responsabilidade, nós temos compromissos com a obra do Senhor. A pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: você acha que essa igreja é uma igreja de sacerdotes ou com sacerdotes? Isso é uma pergunta, irmãos, que somente é uma pergunta pessoal. Cada um, só você pode responder. É só você. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que Deus não quer uma igreja, podemos dizer, pessoas de banco. Deus não quer pessoas de banco. Deus não quer uma igreja domingueira. Deus está chamando a igreja para o compromisso. Deus está chamando a igreja para se posicionar como sacerdote, porque sacerdote tem compromisso, responsabilidades. O sacerdote tem que prestar contas da sua função. E você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote de Deus, como nós acabamos de ler. E o que é não ser um sacerdote, irmãos? O que é não ser um sacerdote? É quando nós temos uma mentalidade, presta atenção no que o pastor está falando para você. Quando nós temos uma mentalidade que essa situação é uma responsabilidade do pastor. Quando você vem ao culto, quando você serve a Deus e você acha assim, isso aí é uma tarefa dele. Quem tem que fazer é o pastor, quem tem que fazer é o obreiro, quem tem que fazer é X, mas isso não é para mim. Não. Isso é você viver como não um sacerdote, uma responsabilidade sua também, porque você também é sacerdote. O que aconteceu com o povo de Deus? Moisés, ele estava no monte. O monte, irmão, começou a fumegar. O monte começou a estremecer. Trovão, vento forte. O que o povo falou para Moisés? Moisés, fala você com Deus, para que não morramos. O que o povo estava falando? Isso é uma responsabilidade tua. Se tiver que alguém morrer, quem morra você, Moisés, não nós. Se tiver alguém para morrer, morram os sacerdotes, mas não nós. Nós só queremos estar ali na boa.
Isso é não ser sacerdote, irmão. Isso é não ter a consciência do sacerdócio. Ou seja, é viver à sombra. Vocês compreendem? Mas o Senhor chamou você. O Senhor nos chamou nesse primeiro dia de 2023. Está dizendo: ei, você é um sacerdócio. Você é um sacerdote. Nós vamos passar o ano, nós queremos ser servidos pelo Senhor ou queremos servir ao Senhor? Você quer passar o ano de 2023 sendo servido por Ele, pedindo uma porta aberta, uma prosperidade, querendo pedir para Ele uma casa nova, um carro novo? Ou você: Senhor, eu quero te servir, Pai, porque eu sou um sacerdote do Deus eterno. Porque, irmão, se você quer servir a Deus, isso vai gerar um trabalho para você, um desconforto. Servir a Deus gera um desconforto para nós. Nós temos que abrir mão muitas vezes da nossa vontade, do nosso eu, dos nossos desejos para servir ao Senhor. Poxa, eu poderia hoje, dia 1º, estar na praia. Eu poderia estar lá tomando banho de mar. Mas eu quero servir a Deus, eu quero ser servido por Deus. Eu sou um sacerdote, então eu vou abrir mão dos meus prazeres para servir ao Senhor, porque Ele nos chamou, irmãos, para isso. Você é um sacerdote. A responsabilidade é sua também. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque na nova aliança todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então o desejo de Deus continua sendo um reino de sacerdotes. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: e constituiu reino de sacerdotes. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade no ano de 2023. A igreja tem que mudar a sua mentalidade e compreender o seu chamado em Cristo, e compreender as suas responsabilidades, e muitas vezes, irmãos, vai contra os nossos desejos, a nossa vontade, vai contra as nossas vontades, mas nós somos sacerdotes do Deus eterno. E aqui está a resposta para todos nós. Pastor, a minha vida é uma montanha russa, pastor. Um dia eu estou em cima, outra vez eu estou embaixo. Um dia eu estou fervoroso, eu estou pegando fogo. O outro dia eu estou um iceberg. Por que, pastor, acontece isso? Porque você não entendeu o que é um sacerdote. Você ainda acha que o reino é com, mas não de. Que a responsabilidade é do pastor e não sua. Mas se todo dia você for lá e acender o fogo, for lá e meditar na palavra, for lá e orar, irmão, você sempre será uma pessoa constante na fé. Isso é uma palavra para todos nós, irmãos, porque eu também estou sujeito. Eu também, como pastor. Ou tu pensa que o pastor tem uma bola ao seu redor, o pastor nunca fica triste, não, irmãos, nós somos todos iguais. Mas aqui está a resposta, irmãos, para inconstância espiritual. É todos os dias, é o devocional, é a leitura bíblica, é o compromisso com a igreja, é a oração, é o entender que eu sou um sacerdote, é entender que é uma responsabilidade minha, é entender que o óleo, irmãos, não pode ser dividido. Você vai ter que fabricar o teu óleo. Não vai poder chegar naquele dia lá: pastor Tiago, dá um pouco do teu óleo aí para mim, pastor Adriano, dá um pouco. Não vai ter como. Não vai ter como. Aí você falou: querido, dá tempo ainda de comprar, mas o meu não. Porque o óleo é uma responsabilidade sua, individual. Óleo não se reparte, irmão. As virgens não dividiram o óleo delas. E o noivo chegou. A lamparina delas estava acesa e elas foram recebidas. Mas elas entenderam o quê? Eu sou uma sacerdotisa
Eu não vou deixar o meu óleo, eu não vou deixar minha lamparina apagar. Elas tinham o quê? Um compromisso, uma responsabilidade de não deixar apagar, porque elas entenderam o seu chamado. Então, irmãos, é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. No ano de 2023, como é que nós vamos terminar esse ano? Fervorosos? Nós vamos terminar esse ano na presença do Pai, cheios do Espírito? Ou vamos terminar esse ano se rastejando, frios, acreditando ainda que o reino é com e não de? Então, queridos, servir a Cristo é um compromisso diário, irmãos. É pôr lenha lá na fogueira diariamente. É estudo bíblico. Irmãos, é oração. É intimidade com o Pai. É intimidade com Deus. É dessa forma, irmãos. Irmãos, não tem outro meio. Não tem outra alternativa. Ah, vai por aqui que é mais fácil. Não tem. É Bíblia. É oração. É abrir mão da vontade. Esse é o caminho, irmãos. Não tem outro, vocês estão entendendo? Não tem outro. Ou você é um servo ou você é servido. É uma decisão. Ou eu vou ser servido ou eu vou servir. E se eu quero servir, vai me custar algo. Acabou, ponto final. É dessa forma. Entende como é que é? É dessa forma, irmãos. Nos custa algo ser um sacerdote, como custava para eles lá. Eles tinham que estar lá. Responsabilidade deles, não era lá da tribo de Dan, da tribo de Naphtali, não, era dos levitas, dos sacerdotes, era a responsabilidade deles. É dessa forma. Oh, Espírito Santo. E você vai ser um canal de bênção, amém? E Deus vai te usar, e Deus vai se revelar através de você. Ele vai se revelar. Eu já estou finalizando essa palavra. Querido, aquele povo olhou e disse: Moisés, fala tu com Deus, para que não morramos. Olha só. Tenha você a intimidade, a comunhão, você com Ele, mas não nós. Não, é você, Deus está chamando você para ter comunhão. Ele quer ter comunhão com você, meu irmão. Ele quer ter comunhão com você, intimidade com você. Está escrito: e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Para que não morramos. Meus irmãos, esse é o caminho. Esse é o caminho. Não tem jeito. É a palavra que continua inerrante, poderosa, viva e eficaz. É a palavra continua a palavra, irmãos. Não adianta pastor vir aí da piruleta, falar coisa nova, a revelação do anjo, a revelação. Quantos pastores lá no YouTube você ouviu que o Lula não vai subir a rampa? Subiu hoje, irmãos. Cadê essas profecias? Subiu hoje. É a palavra, irmão, fica com a palavra. Fica com a palavra de Deus, estuda a Bíblia, e você não vai ser menino levado por vento de doutrinas, diz Efésios 4. É a palavra que é viva e eficaz. É a oração, a intimidade com Deus. É a comunhão com o Espírito Santo. Você vai ter que aprender a ficar sozinho, adorar, botar um louvor. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender esse caminho, porque não tem um outro meio. Vocês entendem? Esse é o jeito. Porque somos sacerdotes do Deus eterno. Meu Deus do céu. Vamos adorar ao Pai. Ele é tremendo, irmãos. Nós estávamos lá na praia,
E eu estava pensando, né? O que não está preparado para a igreja do Senhor? Se pararmos para pensar. A igreja, irmãos, quando você coloca a sua fé em Jesus, você é justificado. Você é feito justo diante de Deus. Você já parou para pensar? Que você vai receber o que Jesus merece receber. É o que vai ser entregue para você. Parou para refletir já nisso? Você já parou para medir? Por isso que o apóstolo Paulo falava da glória. O apóstolo Paulo falava da revelação da glória. Porque o apóstolo Paulo entendeu isso por revelação. Eu e você merecemos o que Jesus merece, porque fomos justificados. Fomos feitos justos. Ele pegou a nossa injustiça. Ele pegou as nossas imperfeições e colocou na cola de Jesus Cristo na cruz. Pegou a justiça de Jesus e deu para você. Agora você vai receber o que Cristo merece. Aí eu fico pensando, o que não aguarda a igreja do Senhor? O que não espera a noiva? O que não está esperando você? Irmãos, eu acho que nós vamos olhar e falar assim, ó, por que eu não me doei mais, né? Por que eu não fiz mais? Por que eu... Meu Deus, tem essa esperança, tem esta convicção, meu irmão. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todo aquele que nele espera, aquele que o ama, aquele que o anseia, o que o anela. É isso. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês entenderam essa palavra nessa noite? Quem vai sair com esse entendimento aqui, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, que o véu do templo se rasgou para você, que essa igreja é uma igreja de sacerdotes e não com sacerdotes, uma igreja que todo dia os membros, os filhos dessa casa estão ardendo na presença do Pai, estão acendendo lá o fogo. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é tremendo. Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Irmãos, temos muitos compromissos e precisamos de ajuda para realizar a obra de Deus na igreja. Temos vários departamentos. Deixa Deus falar com você. Às vezes você arde algo no seu coração. Temos muito serviço, muito trabalho. Quem quer trabalhar, quem quer exercer o seu sacerdócio, vai poder exercer. Deus te chamou para isso. Deus te chamou. Louvado é o nome do Senhor. Muitos departamentos. Temos um infantil, temos cantina, temos bazar, temos casais, temos ministério de louvor aqui, ó. Que cremos que Deus está começando a levantar pessoas que vão tocar, pessoas que vão louvar, adorar. Minha esposa colocou até aqui uma passagem para mim ler, que está em Josué 18:7, diz: os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós, o sacerdócio do Senhor é a plena herança deles. Olha só que tremendo. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Louvado seja a tua herança, é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor está falando: viva pela fé, ande pela fé. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos finalizar o ano de 2023
na presença do Pai. Glória a Deus. E essa casa vai se encher. E tem muito trabalho para você, viu? E você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um instrumento nas mãos do Pai. E vidas vão se render a Jesus através da sua vida. Vamos orar. Vem aqui.